Oi, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do meu canal Dani Comenta. E lembrando que é um canal que vai trazer muito conteúdo para vocês do mercado imobiliário. Então, a gente fala sobre N assuntos do nosso mercado, intermediação, marketing. E eu trago muitos profissionais da área para a gente debater. É um canal polêmico que a gente vai trazer dores, soluções. A gente vai falar de mercado imobiliário porque todo mundo dos meus convidados inspira, respira e vive esse mercado. E hoje, nada mais, nada menos que eu trouxe uma profissional maravilhosa, que a gente vai falar sobre um tema também bastante polêmico, ainda dor do nosso mercado, que é como investir, né? Por que investir em imóveis comerciais? E eu trouxe uma convidada sensacional, que eu vou até fazer uma colinha aqui do currículo dela, porque ele é extenso, então não deu pra gente decorar tudo aqui. Então, a gente vai ter com a gente hoje aqui a Stephanie Matsuda. Sté, obrigada, né, pela sua presença, pela sua disponibilidade. E, gente, ela é administradora de empresas, MBA em gestão de recursos humanos e gestão de pessoa, pós-graduação em direito imobiliário, 15 anos de atuação no mercado imobiliário e investimentos. Então, o tema, com certeza, ela domina, né? Gerenciou equipes de alta performance em uma das instituições financeiras, né, uma das maiores da América Latina, que foi o Itaú. Ela é coordenadora e coautora do livro Mulheres no Imobiliário. Então, assim, gente, é um currículo, né, um senhor currículo. E, Stephanie, é com você. Muito obrigada aqui novamente pela sua disponibilidade. E bora falar do que a gente sabe, né? E o tema de hoje é por que investir em imóveis comerciais. Então, eu já vou te trazer aí de primeira, porque a gente gosta das provocações, né? Então, a primeira provocação que eu vou fazer com você é o seguinte: qual o perfil do cliente para este segmento, né? E depois você vai, ao longo aí do nosso episódio, respondendo a nossa pergunta principal, que é por que investir em imóveis comerciais. Dani, primeiramente, bom dia. Obrigada pelo convite. Obrigada, é uma honra estar aqui com você. Você sabe o quanto eu sou sua fã. Ai, você Deus, sabe o quanto eu admiro o teu trabalho, a tua história, a tua trajetória, o quanto você inspira. É uma honra e um prazer muito grande estar aqui com você, de verdade, de coração, você sabe disso. Obrigada, viu? Mesmo longe das câmeras, com a nossa amizade, com o nosso carinho, sororidade, né? É verdade, é verdade. É isso. Bom, respondendo a tua pergunta com relação aos imóveis comerciais, né? Acho que o must vai ficar pro final, né? Que é por que investir. Gente, né, vai deixando ali as pirulazinhas mais saborosas pro final. Quando a gente fala de imóvel comercial, a gente fala de uma série... É um segmento com vários nichos, com vários perfis de cliente. Então, a gente tem o segmento de escritórios, a gente tem os galpões, a gente tem as lojas comerciais. Então, nós temos... aí, do outro lado, além do investidor, né, que nós estamos falando aqui de imóveis, tem franquia, escritório, o segmento de self-storage. Então, é um nicho, é um leque cheio de oportunidade. E que agora a gente está sentindo esse mercado respirar a onda da inovação. Então, a gente tem visto startups, nós temos acompanhado um movimento de novos negócios, novas garantias para o setor. Então, agora a gente está vendo um movimento que antes estava escondido, de pessoas, de investidores também, que são conservadores, do ponto de vista do proprietário, e do ponto de vista do locatário, um pós-pandemia que está com tudo. Então, a gente está falando de um mercado que agora está bombando, assim. Eu sou uma entusiasta do setor de locação comercial, de imóvel comercial de uma maneira geral, porque eu vejo um mercado promissor, né? Eu ia até falar isso no final, mas eu acho que trazendo esse entusiasmo para o começo do nosso bate-papo, o Franklin Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos em meados de 1930, ele falava que o bom investimento era em imóvel, né? Bem comprado, bem gerido. Ninguém pode te roubar, ninguém pode te tirar. E quando a gente fala de imóvel comercial, a gente está falando de um investimento. Porque os fundos imobiliários também são formados, né, por investimentos em imóveis comerciais, desde o segmento logístico, de escritórios, e que também passaram por um momento de recessão
E hoje a gente fala de algo promissor para quem quer renda passiva, para quem quer uma renda todo mês, para aquele investidor que vislumbra o longo prazo. Então, são essas séries de investimentos que a gente está falando, né? Esté, me fala uma coisa. A gente ainda percebe que existe uma grande diferença, não só do perfil do cliente que procura os imóveis comerciais, mas também do consultor, do agente imobiliário. Então, cada vez mais que a gente pensa no mercado tradicional, aonde o corretor no mercado tradicional, ele é o corretor de todos os segmentos, no mercado, vamos dizer, inovador, a gente tem um pensamento diferente, no qual, pelo menos é o que eu acredito, que eu carrego, no qual as pessoas têm que ter ali o seu nicho específico de atuação, porque são dores diferentes. Então, qual que é a sua visão em relação àquele corretor, aquele consultor que atua tanto no residencial quanto no comercial? Você acha que para melhor resultado, para mais sucesso desse profissional e assim também dos clientes que o procura, ele não teria que ser diferente? Um corretor especialista em residencial, um corretor ou especialista em comercial? Como que você enxerga isso? Eu tô aqui para colocar o dedo na ferida hoje. É assim que a gente faz. Vocês se preparem aí. É muita coisa para vocês pensarem depois. Essa é uma parte muito polêmica. Porque quando a gente fala do profissional do setor imobiliário, a gente está nesse ramo há anos, você sabe do que eu estou falando. É uma profissão que a gente ama, que a gente estuda, a gente vê. Só a gente sabe como é árduo o dia a dia do profissional do setor imobiliário, fechar negócio, né? Seja na esfera residencial, no comercial, na venda, na locação. Você paga boletos, né? Exatamente. E assim, é uma profissão que a gente rala todo dia para falar, ó, tô aqui, ó, eu existo, ó, você precisa de um especialista na área. Você precisa de alguém que vai te orientar. Você precisa do corretor, da figura do corretor de imóvel. E quando a gente fala do imóvel comercial, você pegou num ponto para mim que é realmente o dedo na ferida, né? Que é algo doloroso. Existe uma carência no setor de imóvel comercial do especialista em investimento. Não é o mesmo perfil de corretor que faz as locações residenciais ou a venda de imóvel residencial que aluga o imóvel comercial. Porque nós estamos falando também de investidores, de um lado, e de outro lado, franquias. O timing para o negócio é algo assim que é sine qua non, sem o tempo, sem esse feeling do corretor, do profissional, não existe. Não existe negócio. A gente sabe o quanto é difícil fechar negócio, quanto é difícil colocar as partes na mesa e falar, ó, vamos fechar. E quando a gente fala de imóvel comercial, não é diferente. Porque de um lado, eu tenho um empreendedor e que o aluguel faz parte da conta dele para fechar o negócio, para o equilíbrio do negócio dele. Do outro, eu tenho um investidor. Quem está no meio? O corretor. Então, ele tem que ter essa visão do macro, ele tem que ter essa visão, que é diferente do cara que trabalha o residencial, que também tem um outro tipo de visão, uma outra expertise. Se a pessoa soma as duas, sensacional. Mas é muito difícil. A gente sabe o quanto de detalhe é uma venda de residencial. Qual o nível de conhecimento que tem para uma escritura, para as especificações, para certidões. E na locação comercial é a mesma coisa. A gente está falando do investidor que quer a rentabilidade. Que hoje, por sinal, a rentabilidade do comercial está em recorde. Nós estamos falando, a gente não viveu isso desde 2013. Nós estamos falando de uma rentabilidade perto da casa dos 6%. Olha isso. Então, é uma baita de uma oportunidade. Enquanto o preço do imóvel em si para o investidor está estagnado. Então, novamente, do ponto de vista do investidor, esse é um dos melhores momentos do mercado, quando a gente fala em imóvel comercial. E a locação, os valores só aumentam. Exatamente. E aí, essa visão de mercado é necessária para a pessoa que vai intermediar isso. Você precisa ter noção para dar segurança para o investidor e segurança para quem está empreendendo. Exatamente. Eu falo assim, a gente teve um cliente que perguntou para um dos nossos corretores, ele fez a seguinte pergunta, ele procurou o consultor e falou assim, qual é o melhor investimento para que eu faça aqui em imóveis? Ele é um corretor de fora, e ele conhece o mercado brasileiro. Sim. E fez essa pergunta. E aí eu falo que o corretor, vocês, corretores, intermediadores de imóveis, vocês precisam estar preparados e entender. Por isso que a gente fala muito do nicho, ser especialista. A Stephanie falou e colocou muito bem, entender do mercado que você atua, porque essa pergunta, ela é uma pergunta complexa e que se o profissional, ele não tem uma capacitação, se ele não tem, uma visão de negócio daquilo que ele está atuando,
ele não vai cativar o cliente. Ele não vai transmitir para o cliente uma segurança e não vai dar a orientação de forma mais assertiva. E aí que eu falo para vocês, precisam estudar o mercado, né, Stephanie, que vocês atuam. E outra coisa que eu ia te colocar, para você ser um intermediador, né, nesse nicho de comercial, no nosso mercado que é tão concorrido, porque a gente sabe que cada lugar tem uma imobiliária, a gente briga, vamos dizer assim, com pessoas que não são do nicho e entram no mercado imobiliário para, enfim, se aventurar. Então, a gente lida ainda com esses profissionais. Como que faz para o profissional de intermediação, principalmente da intermediação comercial, que a gente percebe que está em ascensão, se destaque? Como ele faz para se destacar nesse mercado que é extremamente concorrido, que é o nosso? Então, a gente tocou em 2 pontos, né? 2 pontos chaves, 2 dedos na ferida, que é a capacitação do profissional, né? E o atendimento ao cliente. É totalmente diferente quando a gente faz uma consultoria imobiliária dedicada com a intermediação com a corretagem. O consultor imobiliário, ele tem que ter essa visão de mercado. Tem que buscar conhecimento, tem que estudar. Lá no nosso escritório, nosso foco são as locações comerciais em São Paulo, capital. É uma briga constante, assim que eu quero dizer, no bom sentido, uma motivação constante da nossa liderança, nós enquanto líderes, de falar, estuda, vai atrás, corre atrás, olha o mercado, sente. Porque a gente está na linha de frente, a gente sabe quais são as demandas, o que está chegando, o que está saindo. Somos nós que trazemos os dados para o setor. E o mercado de imóvel comercial é carente disso. Quando a gente fala de escritório, a gente até consegue um número ou outro. Mas quando a gente fala de franquias, a gente depende da Associação Brasileira de Franquias. Mas e o setor imobiliário? Como é que é isso, né? Nós estamos falando do segundo maior sonho do brasileiro. Empreender, ter o próprio negócio. E aí que o consultor imobiliário entra com esse diferencial do estudo, da capacitação. E é isso que a gente faz lá no nosso escritório, é isso, é investir em pessoas, né, para gerar esse resultado, para ter esse diferencial, para unir as pontas, unir o investidor, sim, que é um proprietário muito mais exigente, porque o proprietário que às vezes compra e vende, ele tem um fluxo. Sim. Diferente do que quem monta uma carteira de locação para investimento. Diferente do proprietário que tem uma carteira de imóveis comerciais para renda. O olhar é diferente. Então, e tudo isso entra embaixo do nosso super guarda-chuva, que é o setor imobiliário. Sim. E eu nem falei das incorporações imobiliárias, de venda, de lançamento, que você tem de super, né? E também está embaixo do nosso guarda-chuva. Então, olha a quantidade de investidores diferentes que a gente trabalha. Então, ter esse olhar diferenciado para o estudo, voltado para o estudo de mercado, voltado para a consultoria imobiliária de maneira geral, é um diferencial. Quando você começa a atender o cliente de ponta a ponta, isso faz toda a diferença. É difícil o corretor imobiliário hoje, a gente está juntas, né, no mercado imobiliário, você sabe do que eu estou falando. Sim. É muito difícil o corretor imobiliário que sabe responder essa pergunta. Sim. Quanto rende se eu alugar por 10, se eu alugar por 20? Quanto rende? Exato. Então, realmente, eu volto a falar, é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Ser consultor imobiliário vai muito além de tirar a nossa carteirinha, né, do órgão regulador. Então, vai muito além disso. O estudo é diário, porque o mercado imobiliário, ele muda constantemente, todo dia. Quando eu falo de imóvel comercial, então, é muito maior, porque o mercado de imóvel comercial, justamente por ele ser um ativo de investimento, além do residencial que também é, mas ele é muito norteado pela economia do país. Exatamente. Porque são as empresas, é B2B. O nosso negócio, hoje lá no escritório, é B2B, de empresa para empresa. Dificilmente o proprietário de imóvel comercial, ele tem um negócio da pessoa física dele, é um negócio dele. Essa é a busca que eu acho que é nossa equipe, nossos corretores, né, o profissional do setor imobiliário precisa ter. E a gente precisa enxergar até aonde a gente consegue ir como agente imobiliário, como profissional do ramo. Porque eu costumo dizer, por exemplo, a minha especialidade, a Remax Vert, que agora as pessoas podem ficar um pouco confusas, que entraram no canal, viram uma denominação e agora estão vendo outra. Eu vou aproveitar a oportunidade para falar sobre a nossa transição para essa rede, né, de imobiliária sensacional. Então, hoje nós somos Remax Vert, né? Fazemos parte, eu sou uma franqueada aí da Remax, muito sucesso. Espero aí que muitas coisas boas aconteçam. Então, a gente começa a analisar o seguinte,
eu sou especialista em residencial, né? Então, toda a minha trajetória foi mais voltada para o residencial e a nossa equipe também mais voltada para o residencial. Eu começo a notar algumas diferenças entre o comportamento do cliente do residencial, o comportamento do cliente do comercial, porque, como você mesmo falou, eu estou na ponta do comercial lidando com o empreendedor, então ele é matemático, ele coloca tudo ali numa planilhinha dele, né? Então, é um pouco diferente de você lidar com o residencial, que eu vou separar das duas formas, eu quero que você dê uma explanação sobre isso. Eu entendo o residencial, a necessidade do cliente residencial e do corretor, mais emoção. Então, eu tenho mais emoção, eu tenho mais sentimento, eu tenho mais aquela questão, sabe, do apelo, de uma dor, de algo que está acontecendo ali, eu preciso resolver aquilo das pessoas que buscam um residencial. Então, eu brinco com os meus consultores, com os nossos agentes, que ele tem que ser muito emoção também, né? Tem que ter muita empatia. O comercial, você tá lidando com aquele cara que é monossílaba, né? Sim, não, faz matemática, planilha. Se a conta não fecha, não vou fechar o negócio. Tem proprietário que senta com a gente mensalmente com planilhinha, ele vai lá com a planilhinha. Planilhinha, investidor, e aí, como é que faz? É muito diferente. Porque o residencial, Dani, você foi num ponto muito legal agora, que foi a parte emocional. Você lida com o cara que tá se separando, o divórcio, você lida com o cara que tá indo morar sozinho, que tá saindo da casa dos pais. Que tá casando. Que tá casando. O sonho da casa própria, né? Que ele ainda tá lá, faz parte do sonho dos brasileiros. Ainda tá no top 3, junto com o empreender. Então, as estatísticas, né? Vocês vão anotando aí. Já falou alguns números já. Anotando, junto com o empreender. Isso. Inclusive, falando de estatística, te parabenizando pela Remax. A Remax esteve no topo das franquias, né? Nos últimos anos, das melhores franquias do país. É isso aí. Por isso a gente tá aí fazendo parte desse grande time. E é isso, cara. Eu vejo... Então, o perfil do consultor, ele tem que se moldar e atrelar ao perfil e à necessidade do nicho de atuação dele. Como que funciona dentro da tua imobiliária essa questão de você trabalhar essa gestão emocional, né? Essa inteligência emocional dos teus corretores? Porque eu tô lendo um livro, cara, que é fantástico, que é utilizando a inteligência emocional e formando super vendedores, né? Depois eu ia trazer ele para mostrar. Mas esse livro, ele fala sobre a diferença dos super vendedores e dos vendedores medíocres. Então, ele não fala só sobre o mercado imobiliário, ele fala sobre vendas no geral. E eu achei muito interessante, porque tem parte do livro que ele fala que o sucesso nas transações, seja ela qual for a transação, tá em entender da mente dos outros. E aí eu fiquei louca, eu falei, eu mal entendo a minha, como é que a gente vai dirá entender a dos outros? Sim. Mas tem técnica para isso. Tem técnica. A gente precisa esvaziar a nossa mente naquele momento da negociação, e mergulhar naquela necessidade do cliente. Sim. E requer de nós, né, empresários, broker das empresas, treinamento para nossa equipe, capacitação. O tempo todo. E aí eu queria saber de você, como que você treina a sua equipe em relação a essas dores do mercado comercial? Outra coisa que eu já queria que você emendasse é a questão das garantias. A gente viu que antigamente, né, 5 anos atrás, a gente tinha um mercado que não olhava para o comercial. E hoje a gente já está num caminho bem diferente. A gente tem muitas já startups resolvendo as dores dos imóveis comercial e das garantias. Então eu queria que você me desse um overview aí disso tudo. Falando primeiramente do profissional de novo, do segmento comercial. A gente começou lá no escritório, na JRHX, com algo caseiro, né? A gente começou assim, entendendo as dores dos proprietários de imóveis comerciais, falando, tem muito proprietário que sente falta desse olhar. Tem muito proprietário que sente falta desse cuidado, desse carinho, desse olhar. E meus investimentos? Do olhar que é mais frio, mas ainda é uma dor emocional. Porque tudo fica em volta da inteligência emocional, Dani. Tudo. Então, assim, não tem jeito. E aí, quando a gente viu a nossa equipe, que já geria isso internamente, né? Que o escritório começou com a administração de bens próprios, a gente falou, a gente dá conta. E a gente começou a entender que as famílias tinham essa necessidade, que outras famílias, que outras pessoas tinham essa necessidade de falar, olha, tem alguém que precisa cuidar do investimento com esse olhar, né? Respondendo a tua pergunta com treinamento. A gente investe em treinamento da equipe, sim, o tempo todo. E eu tenho feito periodicamente reuniões com a equipe, trazendo alguém de fora com esse olhar de vendas.
Então eu trago alguém para o escritório, parece clichê? Parece, mas funciona. Você desperta, porque uma coisa, Dani, é você chegar, Dani, na sua equipe e falar, olha, Remax, venda, papapá, né? Outra coisa é eu trazer a Dani, é você falar lá pra gente da tua vivência, da tua rotina, das tuas técnicas, do que você tem visto, da tua visão de mercado. Então, a gente se unir, o mercado se unir de uma maneira geral, trazendo boas práticas, trazendo experiências para nossa equipe, para o nosso dia a dia, faz toda a diferença. Eu sou muito a favor de uma rede do setor imobiliário, que o cara lá da incorporadora, né, que construiu um prédio, fala com a gente. O que tem procurado o setor? Eu vou falar, bota umas lojinhas embaixo do prédio quando você for fazer. Vamos fazer uma fachada ativa, vamos trabalhar mais isso, porque tem demanda, tá faltando loja. Todos os segmentos, e quando a gente fala de alimentação, estão crescendo demais. Exato. E esse olhar trazer para dentro do nosso dia a dia. Periodicamente, levar o amigo da gente para falar das garantias, né? Levar nossos amigos, que agora a gente tem... Inclusive a Plaza, né? Já vamos falar da Plaza. É deles que eu queria falar. Então, assim, eles trouxeram uma baita de uma... atenderam uma baita de uma dor do segmento comercial. Completamente. Eu vou te dar um exemplo. Quando a pessoa vai empreender, ela abre um CNPJ novo para abrir uma franquia, normalmente. Você precisa de um CNPJ novo. Mesmo a pessoa que tem várias franquias. Para cada franquia, ele abre um CNPJ. O que acontece quando ele tem um CNPJ novo? Ele tem liquidez, ele é um investidor também. Sim. Né? O que acontece? Ninguém vai aprovar a garantia dele porque ele acabou de abrir o CNPJ. Ou ele tem um fiador. Alguém é fiador de alguém hoje em dia? Não tem como. Que é isso, O que né? é fiador? Que é fiador? O que é essa palavra? Não Aí nós temos título de capitalização, calção, que a calção é uma das garantias menos utilizadas pelos proprietários de imóveis comerciais, porque eles querem segurança. Quem investe em imóvel quer rentabilidade, segurança. É esse o público. E do outro lado, a gente tem um empreendedor que, para o negócio dele parar de pé, ele tem que pagar, normalmente gira em torno de 10% do faturamento dele, ele vai destinar para o aluguel. É o máximo. Falando de franquias, né? E de escritórios, tudo fica mais ou menos nessa média. Olha só, quando a gente fala de garantia, ninguém vai aprovar um CNPJ novo. Ou o investidor, que veio de fora do país. Olha, quero abrir. Não aprova, ele não tem imposto de renda aqui. Então, a Plaza, que é o meu próximo compromisso, uma live daqui a pouquinho, 12h15, atendeu uma dor de quem quer empreender no Brasil. Simples assim. Eles garantem, tem uma garantia para locação comercial, era uma dor do mercado de locação comercial. E algumas startups já começaram também a desenhar isso. E a gente faz negócio todo mundo junto. Exato. Porque no final das contas, o proprietário quer alugar porque ele quer a renda e o inquilino precisa abrir o negócio dele. O timing, a localização, tudo isso é mandatório para o segmento comercial. Então você sabe o tempo do negócio. Colocar o locatário, o inquilino, numa realidade também faz parte desse escopo, desse entendimento do corretor. Boa. Não adianta você levar o corretor num imóvel que não é perfil dele. Boa. E isso não é só pro comercial. Eu acho que é pro teu também. Também. Pro residencial também. Não leva o cara pra... eu posso só pagar, até do teu caso, venda, eu posso pagar 800 mil no imóvel. Você vai levar o cliente para ver o imóvel de 1 milhão? Não levo o cliente para ver o imóvel de 1,5 milhão. Entender o perfil. Você sabe também que aquele proprietário... Entender... Isso é, assim, acho que é o primeiro ponto, é a chave. Entender o negócio. Entender do negócio. O que eu faço? Entender teu estoque. Entender o imóvel que você... O que você tem no estoque? Peraí, chegou tal demanda de tal franquia. O que eu tenho? O que dá? Filtra? Tá dentro da realidade o que esse cara tá buscando? Porque já chegaram franquias para mim e falaram, olha, eu quero alugar uma loja de R$2.000 com não sei quanto de pé direito, vaga, esquina. Aí você volta, o cliente fala, vamos fazer teu plano de negócios de novo? Chama pra realidade, né? Olha o olhar do consultor imobiliário aí, que ultrapassa barreiras só conhecer de imóvel. Vamos sentar, vou rever teu plano de negócios. O metro quadrado nessas regiões que você tá me pedindo é tanto. É 150... A nossa média de metro quadrado de locação comercial é R$150 o metro quadrado. É isso. Falando de maneira global, tá? Escritório, loja, Sim. galpão. Você vai falar pro cara... vai desistir do sonho dele? Não, você tem que ter um jeitinho. Tudo é inteligência emocional de novo. Vamos sentar lá, refaz, porque... de 10 que eu procurei aqui na minha carteira, nenhum atendeu o teu metro quadrado. A gente também tem que trazer o empreendedor de volta. Porque ele vai querer enxugar de todas as formas o valor do aluguel. Exato. E o valor do aluguel, como eu disse, volto a dizer, está passando por um período de alta.
Então, esse estudo de mercado por parte da equipe e esse entendimento, esse treinamento é diário. E esse estudo de mercado, eu acho que ele é interessante para todos os segmentos, né? Porque a gente no comercial também, e a gente agora entendendo a nova metodologia de trabalho, né, pela Remax, a gente estuda muito o mercado. A gente precisa pegar o perímetro, a gente precisa analisar quais foram os imóveis que foram comercializados naquele empreendimento, né, nos últimos 12 meses, na região, no mesmo perfil. Então, a gente traz o cliente para essa realidade e a gente sempre fala, agora falando um pouco do cliente proprietário, né? A gente sempre fala que a gente faz uma sugestão de valor, de precificação, e quem decide isso vai ser o proprietário. Porém, a gente tenta fazer um trabalho em 4 mãos para viabilizar o negócio. E muitas vezes os profissionais não têm esse know-how, não têm essa força de vontade de querer entender o mercado que ele está entrando. E aí ele se depara com um proprietário que ele vai falar assim: Esté, eu quero R$ 4.000 nesse conjunto de 20 metros quadrados. E aí você, pô, que isso? Você até fala, putz, é demais, não vai alugar. Mas você não traz o proprietário, muito menos faz um trabalho para chamar esse proprietário para a realidade. Você simplesmente aceita aquela precificação proprietária. Isso está errado. Galera, fica aqui uma dica, tá errado. Tem que entender o teu mercado. Tem que fazer estudo de viabilização, tem que fazer estudo de mercado, que é extremamente importante para a gente voltar naquilo que a gente falou, para você se diferenciar num mercado tão concorrido. Exatamente. E aí, aproveitando que você falou de estoque, como que funciona no comercial a questão da captação? Como que funciona? Da prospecção dos novos imóveis, da formação desse estoque. Né? Então, porque o residencial, a gente tem uma metodologia, não sei se é a mesma que o comercial. O que você vê, o que você enxerga? No comercial, o proprietário, ele te fideliza mais, ele procura a marca, é uma captação mais ativa, é uma captação talvez mais receptiva? Como que funciona? Porque é uma dor também do mercado essa questão de estoque, né, em geral. E captação, né? E captação. É captação. Ah, é. E vou voltar um pouco o que você falou sobre o profissional entender o que ele está vendendo. E colocar o proprietário num lugar que você fala assim, ó... Todos os outros imóveis foram comercializados na região por X o metro quadrado. O seu tá fora. Se eu demorar para alugar, você sabe disso. Ou eu tenho franquias que buscam, eu tenho lojas que buscam, eu tenho escritórios, tenho empresas que buscam, mas não pagam isso. Como é que a gente vai fazer? Tem proprietário que está super disposto, tem proprietário que não. Cabe ao consultor imobiliário estudar, entender, se capacitar para isso, para fazer essa ponte. Uma coisa que deprecia muito o imóvel comercial, um monte de placa. Nossa! Não tuxem placa pra todo quanto é lado, pelo amor de Deus. Vou dar um respiro aqui, uma alongada, porque, gente do céu, é péssimo. Nossa. É péssimo. Esse monte de placa deprecia, dá sensação de desespero do proprietário. E depois, pra fechar outra, fica aquele monte de placa no imóvel. Quem procura não sabe nem pra onde liga. Né? E aí vai na sorte, vai na sorte. Qual cor gostei mais? Isso, qual telefone está mais acessível? O que acontece muitas vezes no caso desse? O cara vai direto no proprietário. E aí a gente depois vem um problema de administração pra gente. Por quê? Os contratos, isso é uma regra, tá? Todos os contratos que eu pego que foram fechados sem a nossa intermediação, agora um elogio. Não é só de dedos na ferida que a gente vive. É lógico. Que a gente vive também. De elogios, reconhecimento. Se não tem um contrato bem feito, se não tem uma vistoria bem feita no comercial, a desocupação é um caos depois. E eu também trabalho muito com isso. O nosso forte também é a administração das locações. A gente não só aluga, como a gente administra essas locações comerciais. Então, se você não tiver uma vistoria bem feita, um contrato bem feito, a gestão fica uma bagunça. E quando o proprietário acaba fazendo. Tem muito proprietário que tem essa gestão própria. Depois vem procurar a gente desesperado. Ai, saiu, largou o imóvel pintado de preto. Sim. Pô, não. Por isso você tem que colocar lá, né? Pintado na cor branca. Devolver o imóvel pintado livre, desimpedido. Parece clichê, parece bobagem. Mas a gente tá na linha de frente, a gente sabe que isso acontece. O imóvel volta destruído. Não é. Só parece que a gente tá falando mais do mesmo o tempo todo. Mas não, no dia a dia, o que eu vejo de imóvel sendo devolvido, sem condições de relocar.
E fica uma dica para os autônomos, né? Até te cortando aqui. Imagina. Corretor autônomo, eu faço muito assessoria, né? Para imobiliárias, tenho alguns clientes imobiliários, corretores. Cara, você que é o corretor autônomo, que você não quer se associar a ninguém, não quer trabalhar sozinho, que no meu ponto de vista, acho isso um pouco de teimosia, né? Um pouco, até meio que de burrice, desculpa a palavra. Eu acho que todo corretor tem que estar associado a uma marca de referência, tem que buscar capacitação, tem que olhar para a marca, se identificar, se conectar com um broker, se conectar com um dono ali que está à frente e fazer bons negócios. Eu acho que tudo é uma soma, tudo é parceria. Sim. Mas se você é cabeça dura e tá aí trabalhando no mercado e pegou uma gestão, né? Pegou um imóvel, comercializou e não tem... e não faz a gestão, faça parceria com uma administradora, por exemplo, de relevância. Uma administradora que vai cuidar desse contrato de A a Z, que vai fazer a gestão desse imóvel, porque o que a gente tem muito, principalmente eu que faço essa parte da consultoria e assessoria de muitos casos, os proprietários que alugaram com corretores autônomos não tem nenhuma empresa para trabalhar a gestão e fica com esse abacaxi durante o período do contrato. Ou seja, não tem ninguém para olhar para os danos do imóvel, não tem ninguém para olhar para as manutenções, não tem ninguém para fazer cobrança. Sim. Então, falando um pouco também dessa questão da gestão, né, da importância da gestão, corretores autônomos se associem a empresas que façam isso e façam parcerias. Para vocês tirarem essa responsabilidade, né, das costas e tá aí com nomes de referência no mercado. Claro. Porque, Esté, você que faz gestão dos imóveis locados. A gente sabe que tanto no residencial quanto no comercial as dores são praticamente as mesmas, né? Os seus diferenciais na gestão de imóveis. Porque a gente sabe que tem muitas empresas que fazem gestão, assim como tem muitos profissionais que não são da área do mercado imobiliário que acabam fazendo a gestão por conta própria e erram. Vai muito além de emitir boleto, Dani. As pessoas acham que... Você falou a frase gestão correta. mas eu vou pagar... Vou falar a média do nosso mercado. 10% para emitir boleto, não é de emitir boleto que a gente está falando. A gente está falando de vistoria periódica, a gente está falando de uma reprecificação, num contrato longo, que é o meu caso. Meus contratos normalmente são sempre de 5 anos mais. Olha aí. O que você faz quando vem uma ação renovatória? Então. Tem muita gente que não sabe o que é uma ação renovatória, né? O que você faz numa revisional de aluguel? É todo esse apoio, é todo esse suporte, essa tratativa, esse é o diferencial da gestão de locação, da gestão de comercial, muito diferente. Porque se você alugar para uma igreja, o que acontece? Se você alugar para um hospital, o que acontece? Se você alugar para uma escolinha de educação infantil, o que vai acontecer? São todas locações diferentes. Totalmente diferente. Se passar dos 5 anos de contrato, o que o locatário pode? A gente passou por um período de um IGPM altíssimo. E todos os nossos contratos eram geridos por IGPM. Como é que a gente faz essa negociação? Como é que você senta as partes? Como é que você equilibra isso? E agora a gente está em IGPM em baixa. Como que a gente faz? Mantém o valor do aluguel, diminui o aluguel, a gente tem muitas essas dúvidas, né? Tem. Na verdade, é uma prática de mercado, as boas práticas dizem que mantém, não existe deflação no aluguel, né? Você não cai, mesmo que o IGPM esteja negativo e o contrato seja norteado pelo IGPM. Sim. Mas esse olhar é do dia a dia. Eu já repeguei contratos de proprietários que deram um desconto. Sim. E aí, depois, para recuperar isso, como é que é? Teu ativo é um investimento. O ativo do proprietário é um investimento. E aí? Aí que entra também a mediação, né? Do bom profissional que se destaca, né? Que sabe do assunto, porque o proprietário vai vir cheio de opiniões. A gente tem o outro lado do inquilino também, que muitas vezes cheio de razão. Como que a gente intermedia, né? Faz essa mediação? Sim, cabe a gente, enquanto administrador, gestor das locações, ter esse olhar, esse cuidado, novamente, que você falou que foi muito bem colocado sobre inteligência emocional, de falar, opa, peraí, como é que eu vou conduzir isso? Né? Eu já tive casos, a gente trabalha a gente está em São Paulo. Sim. A falta de segurança, que é uma questão pública, cai na gente quando a gente gere um imóvel, quando a gente faz a gestão de uma locação. Né? Eu já tive problemas de segurança pública, de ordem de governo, que a gente teve que resolver lá. Sentar com o inquilino e falar, não, pera, segura teu negócio aí, vai dar tudo certo. Proprietário, aí, o que nós vamos fazer? Né? É esse o feeling, esse o tato de entender para não perder o negócio, não perder as partes, e não perder, para que a pessoa não perca o negócio, para que o proprietário não perca o investimento. A gente
tem uma série de coisas no dia a dia que vão muito além da emissão de boleto de aluguel. Totalmente além. Eu brinco e falo assim, cara, se vocês acham que fazer a gestão de imóveis é emitir boleto, então tá bom, cuida. Cara, passa um tempo, eles voltam. Sim. Entendeu? Pelo amor de Deus, o inquilino não pagou, o que eu faço? Troca de garantia no meio do caminho, acontece muito. Como eu falei, revisional, né? Como é que você reequilibra o contrato se o contrato não tiver sido bem feito? Uma vistoria no meio do caminho, porque teve um vazamento, que é o que mais acontece, uma infiltração, alagou o imóvel na porta. Como é que você faz? Qual que é a sugestão? Como que é o seu processo, agora voltando para captação, pra de captação. captação lá? Vocês têm um perfil de imóveis que vocês trabalham? Sim. Como que funciona? Você utiliza algum software de captação? A sua equipe, você tem essa equipe diferenciada que só faz captação? Como que funciona? Tem a captação. A gente está falando de um mercado tão competitivo quanto o residencial. Parece que não, Dani, mas nos portais hoje, 48% dos anúncios... Outro dado, vocês anotaram? Já tenho alguns na minha cabeça já. 48% dos anúncios de todos os portais somam os imóveis comerciais. É muita coisa, é muito competitivo. Para 52% do residencial. Não sabia. E A gente aprende todos os dias. a gente só fecha 20% disso. Os Olha 80% isso. são os residenciais de Olha locação. isso. A gente só fecha 20%. As imobiliárias grandes e tradicionais do setor fecham 20% do negócio. Por quê? É mais trabalhoso o B2B. Para você encontrar o negócio ideal, o ponto ideal, o imóvel ideal para uma empresa, e o proprietário, que é o investidor que olha só número e planilha, e você convencer ele a um desconto, a um abono, a uma reforma. Então acaba ficando, sobra isso, 20% do setor imobiliário é formado por locação. Voltando à tua pergunta sobre captação. A gente optou lá na JRHX por um modelo híbrido. Então eu tenho um pouco de inteligência artificial na busca pelo imóvel ideal quando eu tenho uma demanda de uma franquia, quando tem uma... e também a captação ativa de rua, porque é o que traz resultado. Então eu não tenho só inteligência artificial pura, como muitas startups que estão chegando. Eu tenho atendimento humano, que esse é o nosso diferencial. É sentar com o proprietário, é sentar com o inquilino, é pegar a franquia, colocar lá embaixo do braço e falar: quantas lojas você quer abrir, em qual região? Vamos embora, vamos correr, vamos atrás. Essa aqui serve, essa aqui não serve. Levar o ponto certo para o cliente, para o que ele quer. Exato. Quando você fala de inteligência artificial, como que funciona? Como que tá ligado essa busca pela inteligência artificial? Você joga o perfil lá do imóvel? Isso, que é a inteligência? busca. É como se fosse... eu falo de inteligência artificial no sentido de que o imóvel comercial, o proprietário que está comigo, ele tem existe a fidelização quando a gente fala em gestão de patrimônio, mas ele quer alugar logo. Isso. É a dor dele, É a dor. Ele não vai deixar com exclusividade. Não existe exclusividade. Por isso as parcerias, a necessidade de uma rede quando a gente fala de locação comercial. Tá. Né? No residencial, você consegue uma exclusividade porque às vezes é alto padrão, é um trabalho diferenciado, né? Quando a gente fala de Remax, a gente sabe do trabalho diferenciado. E vou só falar uma coisa. Aqui a gente não fala exclusividade, a gente fala gestão de imóveis. Gestão de imóvel, que é uma gestão que é diferenciado, é muito diferente. E em outras imobiliárias, o padrão do mercado, a gente fala de exclusividade. No comercial, essa é uma prática um pouco mais... difundida, você vai fazendo parcerias. Fulano, eu vi teu imóvel, você tá trabalhando tal imóvel, eu tenho uma franquia, eu tenho um cliente, eu tenho uma empresa que quer alugar ali, vamos fazer, eu faço contrato. É essa via de mão dupla, que precisa melhorar muito para o comercial, para que a gente feche mais, para que a gente saia da casa dos 20%. Então, quando eu falo de inteligência artificial, por exemplo, tá lá para alugar com um monte de imobiliária, tá lá cheio de placa no imóvel. Um minuto de silêncio. Vamos tirar foto. Quem Quem quiser me acompanhe no Instagram, acompanha a Esté no Instagram. @Daniele Negócios Imobiliários, da Esté. @Stephanie Matsuda. A gente vai tirar uma foto de alguma fachada de imóvel em São Paulo com um monte de placa. Só para vocês terem essa sensação de quando a gente fala um monte de placa. Porque é péssimo, gente. É péssimo. E a gente vê o mesmo consultor, a mesma imobiliária, colocando um monte de... Não, gente, vamos revezar? Todo mundo quer trabalhar o imóvel, vamos revezar? Vamos. 30 dias eu, 30 dias você. Vamos fazer um negócio assim? Então, quando eu falo de inteligência artificial, eu preciso ser rápida na informação. Então, por exemplo, a gente tem uma automação simples, desenvolvida para... mandar uma mensagem periodicamente para os proprietários para perguntar se o imóvel ainda está disponível para atualizar meu estoque. Então, isso é com inteligência artificial.
Então, tem algumas automações. Colocar logo na foto, automação. Na foto. Então, tem algumas coisinhas que você tem que automatizar, e a outra é humana, não tem jeito. Que é a captação. Nós vamos lá buscar o imóvel, a gente faz uma varredura que também dá para fazer por inteligência artificial nos portais para buscar o perfil da demanda que a gente tem e por aí vai. Essa busca que você faz nos portais, você usa a inteligência artificial, Uma por exemplo, parte, da Plaza ou não? Isso, é da Plaza. Da Plaza. Também tem o anúncio gerido, né, com a Plaza, que é uma startup de garantias locatícias, mas que também atende a gente com atendimento via inteligência artificial. Tá. Então, quando o cliente chega para ele, o cliente também chega já com a... Vamos falar assim, chegou um lead, né? Como é que funciona? O atendimento não vem direto para a minha equipe. Passa pela Plaza, que faz o atendimento via robô. A Maia, que é o robozinho dele. Que responde e parece humano. É muito engraçado. Nossa, é incrível. Eu falo que os robôs, eles estão ficando humanizados, né? Sim, não parece tá que demais. Não é mais robô. Várias pessoas perguntam lá pra Maia. Você tá falando, é pessoa, é robô? Tem dúvida de tão humanizado. Até brincadeiras, risada, emoji. Então, isso dá pra... É o híbrido. O híbrido tem funcionado bem pra gente. Esse é o nosso diferencial, porque é o que o mercado busca. Sim. Né? Ninguém quer ser atendido 100% por robô. Sim. E ninguém, às vezes, quer ficar perdendo tempo em alguma coisa, né? Que a gente fala demais. Então, né? Então, o híbrido tem funcionado bem pra gente. É onde a gente chegou e quer continuar. E a gente, assim, nosso tempo tá chegando ao final, né? Poxa porque, vida. assim, passa rápido. A gente fala de mercado... E o tempo voa. Se desse, a gente ficava aqui 2 horas falando de boaça, que verdade. nem fala meu filho Noah. Mas eu queria que a gente pudesse deixar aqui uma mensagem, né, para todos os profissionais, sejam profissionais que estão começando agora, profissionais já experientes, né? Que mensagem a gente pode dar voltado ao mercado? Eu gosto muito de frisar a seguinte questão. Eu acho que tudo a gente aprende, né? Depois eu vou passar para você. Nunca a gente sabe tudo. Hoje, no nosso bate-papo aqui, eu já tive alguns insights do comercial que eu não tinha esse conhecimento. Eu acho que todo profissional do mercado imobiliário tem que abrir a mente e buscar se capacitar todos os dias, porque a gente nunca sabe tudo de tudo. Às vezes eu tô muito aí no mercado, escuto muitas pessoas falando assim, sempre mais do mesmo. Cara, às vezes presta atenção naquele conteúdo que nunca você vai ver ele e não vai pegar nada. Se você tiver com a mente aberta, pensar em sair da zona de conforto, sabe? Entender o mercado como um desafio, assim como qualquer outra profissão. Você precisa se mexer, precisa ter foco, precisa persistir, precisa ter estratégia. E eu falo que o resultado em vendas, intermediação, é ter processo. E desistir nunca é uma opção. Exatamente. Então, eu queria que você passasse aí a sua mensagem para esses profissionais, né? Que a maioria das pessoas que nos acompanha são profissionais do ramo, né? Intermediadores que vivem do mercado. Queria que você deixasse aí um pouquinho do seu testemunho e uma mensagem aí. Eu acho que, Dani, fazendo até um pouco das suas palavras, as minhas também, quando a gente fala de mercado imobiliário, o mercado imobiliário é mágico, é encantador, é cheio de oportunidade. A gente não pode esquecer que a gente trabalha com o sonho das pessoas, o sonho de morar, o sonho de empreender, o sonho da casa própria, o sonho do negócio próprio, no meu caso. Então, a gente está lidando com o maior sonho da vida das pessoas. Eu aprendi isso com uma grande amiga nossa, que é a Roseli. Roseli. Roseli Dalelo. Roseli. Ela sempre me trouxe isso, que foi o que você falou agora, da gente ter foco, ter determinação. É a nossa profissão, é o que a gente escolheu trabalhar com o sonho das pessoas. Então, o que me motiva a levantar todo dia, às 5 horas da manhã, e trabalhar com um sorriso no rosto? Porque eu estou lidando com o sonho das pessoas. Eu escolhi vender e alugar sonhos, não é só imóvel, é sonho. Então, que a gente estude, se aprofunde e seja o melhor naquilo que a gente se propõe a fazer. O Mário Sérgio Cortella tem eu sou fãzaça dele. Tem algumas passagens. Tem algumas passagens. A gente tem muita coisa em comum, né, amiga? Pessoas conectam com pessoas e histórias. Com histórias. E aí, ele fala que a gente tem que fazer o melhor nas condições que a gente tem. Até que a gente possa fazer melhor ainda. É isso. Putz, tem coisa mais legal, mais gostosa que isso. É o melhor
que eu tenho. Então, o meu tempo aqui agora com você é o melhor que eu posso dar. Eu trouxe os dados, as informações para o nosso setor, para as pessoas que trabalham com a gente, para abrir portas. É o melhor que a gente pode fazer aqui. Enquanto a gente não tem condições de fazer melhor ainda. E eu falo, cara, isso aqui foi um sonho. Então, não desistir dos sonhos é uma opção. Então, é palpável, é alcançável, difícil. Vou ter desafios aqui, inúmeros, mas desistir... É isso que te move. Nunca foi a minha opção. Nunca. Estar aqui com você hoje, pra mim, é a realização de um sonho. Ai, meu Deus! É sério, te conhecer, tá próximo de mulheres inspiradoras, com histórias como a sua, com esse sonho, com a Remax. Olha isso, olha como a gente se conecta, como os bons se conectam, se juntam. E é esse o convite que eu deixo para o mercado imobiliário. Abram portas, vamos fazer negócio juntos, a gente consegue. A gente é capaz de montar uma rede fortíssima, de ser um segmento em que a gente deixe de ser o vilão. O empreendedor imobiliário, o corretor, estão numa posição que a gente tem que virar esse jogo. A gente carrega uma boa parte do PIB do país nas costas. Boa. Vamos embora! É isso aí. A gente tem condição, é estudar, é trabalhar, é arregaçar as mangas e fazer diferente. Gente, obrigada aí pela audiência de vocês. Espero que se tocou em vocês, se fez sentido em vocês alguma parte aqui do nosso conteúdo. Viraliza esse conteúdo, compartilhe, manda os trechos ali para quem é devido, né? A gente fala que às vezes não manda o conteúdo inteiro, mas manda aquela parte que é devido para quem vocês acham que é. Isso é de verdade. Muito obrigada mais uma vez. Saiba que você também me inspira, né? Você é um exemplo de mulher, uma mulher assim que a gente fala, cara, a gente se conecta com pessoas e com histórias. A gente tem história muito parecida no mercado, né? Verdade. Então a gente tem as dores parecidas, quase tempo de mercado igual. Tenho só 2 anos a mais, eu acho. Tenho 17, você tem 15. Mas de conhecimento, acho que a gente só soma, né? São parcerias. Conto com você pra minha vida, sempre. Já. E eu com você. Então, mais uma vez, obrigada, é uma honra viu? estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Parabéns pela trajetória, por esse trabalho lindo. Obrigada mesmo. Gente, obrigada.